Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Pensa nessa obra não como um livro de contos, mas quase como um manual de engenharia do invisível. Esquece as histórias de fantasma. O que Kardec nos oferece aqui é uma verdadeira planta baixa, para a gente entender fenômenos que, convenhamos, bagunçam a nossa percepção da realidade. A ideia era transformar o que parecia superstição em um campo de estudo sério. Olha, a ambição do Kardec já fica clara logo de cara. Essa citação da introdução mostra que o objetivo era gigantesco. Não se tratava só de listar fenômenos estranhos, mas de propor um jeito totalmente novo de enxergar a vida, a morte, o todo. Ele queria, de fato, elevar a mediunidade de uma curiosidade de salão para algo digno de ciência. Para a gente conseguir entender essa arquitetura do invisível, nossa análise vai seguir essa rota aqui. Primeiro, por que um guia como esse era necessário? Depois a gente entra nos fundamentos, nas peças-chave. Aí sim, mergulhamos em dois dos fenômenos mais incríveis. Entendemos como os objetos podem ser criados do nada e no final a gente para e pensa o que tudo isso significa afinal. Então vamos lá, vamos entender o contexto. Meados do século XIX, o interesse por fenômenos espirituais estava explodindo, só que era uma bagunça completa. A mediunidade era tratada ou como entretenimento ou, pior, era explorada por gente mal intencionada. Faltava método, seriedade e, principalmente, segurança. E é exatamente aí que o Kardec entra. Com aquela cabeça de professor que ele tinha, ele enxergou a necessidade de uma obra didática. O Livro dos Médiuns nasceu para ser isso. Um manual prático, um guia seguro para evitar os perigos do desconhecido e para dar uma base lógica ao que ele via como uma nova ciência da alma. Ok, agora vamos fundo nos conceitos básicos. Para Kardec, não existe sobrenatural. O que existe são leis da natureza que a gente ainda não entende. E ele propõe dois conceitos que são, assim, a base de toda e qualquer manifestação física. Sem entender esses dois, o resto todo ia parecer mágica. O primeiro pilar é o perispírito. Pensa nele como uma interface. De um lado, o espírito imaterial. Do outro, o corpo, matéria densa. Como é que uma coisa se conecta com a outra? Através desse envoltório que é semimaterial. É ele que permite que a vontade do espírito atue na matéria. É o elo que faltava na corrente. O segundo pilar é a matéria-prima de tudo, o fluido cósmico universal. Segundo a doutrina, essa é a substância elementar do universo. Os espíritos, então, agem quase como químicos no laboratório. Eles pegam e manipulam esse fluido para criar tudo o que a gente vê nas manifestações, desde um barulhinho até um objeto que se pode tocar. Tá, mas e na prática? Como uma mesa se move sozinha, por exemplo? O processo é bem lógico. Primeiro, a vontade do espírito age sobre o fluido universal. Depois, ele combina esse fluido com a energia vital do médium. E é essa fusão, essa combinação de energias que cria a alavanca necessária para mover um objeto físico sem que ninguém encoste nele. Com essa base bem entendida, a gente consegue partir para fenômenos bem mais complexos. E agora vamos focar no coração da nossa análise, que são os capítulos 7 e 8 do livro, começando por dois dos mais impressionantes, a bicorporeidade e a transfiguração. Certo, é muito importante a gente entender bem a diferença entre os dois. Na bicorporeidade, o espírito de uma pessoa viva se projeta para longe, para outro lugar, e lá ele cria uma segunda forma, uma aparição que pode ser vista e até tocada. Já na transfiguração, a pessoa não sai do lugar. O que acontece é que a aparência dela mesma é alterada radicalmente ali no local. A diferença-chave é essa. Uma cria uma segunda forma, a outra modifica a forma original. O livro traz um exemplo bem prático de biscorporeidade. Uma senhora que via constantemente o irmão dela no seu quarto. Detalhe, ele estava vivo, mas morava na Califórnia. Não era um fantasma, era o espírito dele, projetado. E a aparição era tão real que ela achou que ele tinha voltado de viagem. Um ponto importante, enquanto isso acontece, o corpo original da pessoa fica num estado de sono, de letargia, mas está seguro. A morte romperia essa ligação na hora. A transfiguração talvez seja ainda mais impressionante. Aqui, o perispírito da própria pessoa se expande e é como se ele fosse moldado para criar uma nova aparência. O caso da jovem de Saint-Étienne é de cair o queixo. Quando ela assumiu a aparência do irmão falecido, o peso dela na balança quase dobrou. Isso não é só uma ilusão de ótica, é uma alteração material que pode ser medida. Bom, se os espíritos podem modificar um corpo,
o que mais eles conseguem fazer com a matéria, né? É aí que o capítulo 8 nos leva para o que Kardec chamou de laboratório do mundo invisível. É aqui que se explora a criação de objetos tangíveis a partir do nada. A pergunta que guia esse capítulo é, ao mesmo tempo, simples e muito profunda. Se uma aparição se manifesta usando roupas ou segurando um objeto, como a tal caixa de rapé de uma das histórias, de onde vêm essas coisas? Elas não foram roubadas do mundo físico, então como elas são criadas? A resposta, dada pelos próprios espíritos, está, de novo, na manipulação dos fluidos. Essa explicação, que é atribuída ao espírito Erasto, é fundamental. Precisa haver uma combinação, uma fusão entre o fluido do espírito e o fluido vital do médium. É essa mistura que se torna uma força poderosa, capaz de agir sobre a matéria de jeitos que a nossa física ainda não explica. Então, o ponto central é este. Os objetos são reais, só que temporários. Eles são formados por um processo de condensação de fluidos. É quase como o vapor d'água se transformando em gelo, sabe? O espírito usa a vontade para dar a forma que ele quer ao fluido cósmico e usa a energia do médium para dar materialidade, para que ele se torne tangível. E o mesmo princípio, aliás, serviria para o contrário, tornar um objeto real invisível. Chegando ao final, depois de passar por todos esses mecanismos, a gente é obrigado a parar e pensar. O que tudo isso significa? Se esse modelo de realidade for levado em conta, as implicações são muito maiores do que simplesmente acreditar ou não em espíritos. Para Kardec, cada mesinha que gerava, cada aparição, cada objeto criado do nada era uma prova, uma demonstração de que o princípio inteligente, ou seja, o espírito, é a força principal do universo, e a matéria é secundária, é maleável. O pensamento e a vontade deixam de ser só ideias abstratas e se tornam forças capazes de agir diretamente no mundo físico. Isso tudo nos deixa com essa pergunta no ar. Se a matéria pode ser moldada pela vontade através de fluidos que a gente nem vê, qual é o verdadeiro poder da nossa própria mente? A obra de Kardec talvez não dê todas as respostas, mas com certeza ela nos desafia a fazer perguntas muito mais profundas sobre o potencial do nosso próprio pensamento.